O tema da nossa mensagem: a presença e o agir de Deus dentro dos seus propósitos. Amém? A presença e o agir de Deus dentro dos seus propósitos. Digam assim: eis-me aqui, Senhor. Amém? O texto, Gênesis 39, versículo 20. E o Senhor de José o tomou e lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. E lhe foi o quê? Benigno. E lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. Diga: o Senhor era com ele. É tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Dê glórias a Deus. Aleluia. Senhor Jesus, Deus Pai bendito, Tu tens um projeto, Senhor, maravilhoso para cada um de nós. Nesta manhã, ó Pai, Tu tens assim, eu creio, uma palavra que vem de encontro às nossas vidas, Pai. Pode haver uma intervenção de Deus, Pai, naquele problema, pois sabemos, ó Deus, que o Senhor se importa conosco e a Sua presença se faz em todas as áreas das nossas vidas. Senhor, mesmo na tristeza, nas tribulações, nas intempéries, Tu estás ali conosco, Pai. Aquieta-nos, Pai, o nosso coração, para compreendermos, Senhor, e ouvir o Teu recado. Usa-me, Pai, como um canal do Teu fluir, que eu diminua e que o Senhor cresça. E tudo será para a Tua honra, tudo será para a Tua glória. No nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Obrigada, abençoado. Amada igreja, povo de propriedade exclusiva do Senhor, internautas, amigos, a presença de Deus é um dos poderes que emana da cruz. Amém? Diga: é um dos poderes que emana da cruz. Após a experiência neotestamentária em Cristo, nós temos a garantia de uma presença contínua. Porque lá no Velho Testamento, quando o mundo não estava debaixo do Espírito, Davi declara isto várias vezes, que o Espírito Santo entrava e saía. Você pode entender a presença de Deus? Sim. De uma maneira cognitiva, memória, raciocínio. Mas vamos no texto que diz, Mateus 28, versículo 18.
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, porém, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Obrigada, Jesus. Oh, aleluia, preste atenção. Uma coisa é eu compreender a presença de Deus de maneira intelectiva. Outra coisa é eu experimentar esta presença. Eu posso ter noção que algo está presente, mas eu posso não perceber. Quando nós recebemos a Jesus como único e suficiente Salvador, recebemos o Espírito Santo, porque somos templo do Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, como foi a promessa do Senhor em Atos 2, a partir daquele momento, o Espírito Santo jamais se afastará daquela pessoa. Atos 2, versículo 1 a 4 e versículo 38. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom, aleluia, do Espírito Santo. Diga: eu recebo, eu creio, eu tomo posse, aleluia, glórias ao nome do Senhor. O Espírito Santo me batizou, proclamou-me o Evangelho sobre Cristo e despertou o meu coração para a fé, e Ele habita em nós. Ora, então a presença de Deus está dentro de nós, está dentro da igreja. Eu estarei convosco todos os dias, dentro do supermercado, aonde você estiver. Mas uma coisa é eu saber disto, teoricamente. Outra coisa, eu tomar posse e experimentar verdadeiramente a presença de Deus. No clímax da mensagem, eu quero usar a vida de José sobre a manifestação da presença de Deus em momentos distintos da vida de José. Como vimos no texto básico, o Senhor estava
com José, e lhe foi benigno, e lhe deu bom êxito. Amém? Petition. Pergunto: o que vai dar bom êxito à sua vida? É a presença de Deus. É óbvio, claro. É preciso não apenas entender, eu preciso percebê-la, eu preciso senti-la, eu preciso experimentá-la. E nesta homilia, veremos momentos distintos da vida de José, nos quais pôde perceber isto. E nós iremos perceber uma coisa muito interessante. A presença de Deus, ela não está somente no momento emocional do culto. A presença de Deus é mais, não é refém dos meus sentimentos. Aleluia! O que a pastora quer dizer? Eu posso até, por uma razão psicológica, no momento que eu esteja vivendo, não sentir a presença de Deus. Eu estou com sentimentos esboroados, não vou sentir a presença de Deus, não captar meus sentimentos, que Deus se faz presente, não vou captar, mas Ele, por promessa, está presente. Então, nós temos que entender que a presença de Deus não é apenas pelo fato cognitivo ou sentimental, mas entender a promessa de Deus pelo cumprimento da sua palavra em cada um de nós. Estamos vendo a vida de José. Vamos ver. Como vimos em Atos 2, o Espírito Santo, ele sela, ele sela, o Espírito Santo marca, e ele está firmado na vida de uma pessoa que crê, que recebeu Jesus como único e suficiente Salvador. Mas observe que a presença de Deus na vida de José foi extremamente maravilhosa, nos momentos mais cruciais que ele passou. Primeiro, a presença de Deus deu a José, na sua adolescência, competências. O que Deus, na adolescência, deu a José? Diga para a bispa, para a pastora. Competência. Para entender o recado de Deus. Obrigada. Voltando, o que Deus deu para José na sua adolescência? Competência. Gênesis 37, versículo 1, versículo 2 e versículo 5. Habitou Jacó na terra das peregrinações, seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia deles a seu pai. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Irmãos, vejam, não eram sonhos comuns. Muitas vezes, eu sonhei, aí já leva para o lado espiritual. O Senhor, Ele dá o discernimento quando é um sonho espiritual. Quem já teve essa experiência?
mas sonhos reveladores do Senhor. José então recebe esta capacidade. Quando o Espírito Santo capacitou você lá na sua infância, lá na sua adolescência, já era a presença de Deus. Porque ele diz no Salmo: você antes do ventre da tua mãe, eu te conhecia. Lá na adolescência, aonde você chegou até hoje, foi da presença de Deus, desde o teu nascimento. Deus manifesta a sua presença a seus filhos. Primeiro momento a destacar esta presença de Deus, muito nova na vida de José. Deus quer lhe dizer o quê? Vamos na palavra. Provérbios 3, versículo 5, 6, 7, 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio nos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto que? Saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Aleluia! Reconhecer o Senhor em todos os caminhos nos desafia a buscar a sua orientação de maneira prática. Isto significa que a fé não é uma parte isolada de nossas vidas, mas deve permeá-las por completo. Seja nos relacionamentos, seja no trabalho, na saúde, ou nas decisões importantes. A orientação divina é essencial. Vamos repetir. Reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos, mas é reconhecer mesmo. Se você crer, confia que o Senhor tem propósitos em sua vida. Amém? Eu recebo esta palavra e eu creio, Jesus. Se você crer, confia que o Senhor tem propósitos em sua vida. Reconheça-o, amém? Agora você vai me dizer: pastora, está tudo errado na minha vida, como que eu vou reconhecer que Deus, Jesus, está tudo errado? José vai passar na sua vida traumas familiares muito sérios. Se você pensa que as famílias da Bíblia não tinham problemas, você está enganado, todas tinham. Vamos ver um exemplo. Apóstolo Paulo, ele descreve uma humanidade espiritualmente disfuncional, a idolatria e a depravação dos homens. Romanos 1, versículo de número 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato. Você pode dizer: esta mensagem não é para mim. Só pode ser para o meu irmão, não sei para quem. Deus sabe o porquê
desta mensagem. Voltando-se para José, nós vimos na família de Jacó, pai de José, uma disfuncionalidade. Eles não souberam distribuir o afeto. Jacó, ele preferiu José porque era seu filho na sua velhice. Foi um filho na velhice de Jacó. Isso gerou ciúmes e o ambiente familiar se tornou hostil, provocando inveja no coração dos irmãos. O problema desta disfuncionalidade não foi culpa de José, mas ele sofreu consequências. Todos nós, em geral, sofremos consequências, questões emocionais, uns por parte de filhos, sendo família, genros, doenças, desentendimentos. Nos afeta. Mesmo um amigo. Mas o Senhor se faz presente conosco nas aflições, na saúde, amém? Nas alegrias, em todos os momentos. Eu não sei se alguém da internet está passando problemas, ou aqui na igreja, vivendo momentos difíceis, mas uma coisa eu tenho a lhe dizer: se você é do Senhor, convertido a Cristo, Deus está neste negócio. Pastora, não é possível. Ele sabe de tudo. E receba e creia, a presença de Deus nunca se ausentará da sua vida. A presença de Deus continuará te abençoando, amém? A presença de Deus continuará cercando você, cercando a mim, cercando a nós. A presença de Deus, Ele está falando com você nesta manhã, ouvindo, aleluia, o seu clamor Ele está ouvindo. Senhor, às vezes, Senhor, nós temos dardos que vêm na mente, somos imperfeitos, às vezes, Senhor, estamos insatisfeitos com alguma coisa. Senhor, pode ser qualquer coisa, mas o Senhor, Ele sabe de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é tão evidente na vida de José, quando ele, já governador do Egito, recebe seus irmãos e ele afirma para eles: meus irmãos, não carregue com vocês esta culpa, ou o peso que vocês me venderam, me botaram como escravo na prisão, mas de todos os fatos que aconteceram, o Senhor esteve comigo e me deu bom êxito. Aleluia! Ele está no controle. Eu creio, Senhor, o Senhor está no controle dessa situação. Amada igreja, então fiquem tranquilos, fiquem quietos, pois o Senhor nos diz na sua palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Agora, se deliberadamente você peca, você vai ser disciplinado. Então fiquem tranquilos, fiquem quietos. Ele sempre estará presente, assistindo, dirigindo e abençoando você no tempo certo. José era de classe média, boa. Ele era um hebreu, descendente de Jacó, de Abraão. Ele tinha conforto, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Pareceu que a vida de José estava em declínio. Pareceu. Ele experimentou todos os tipos de perda na sua vida. Sua história, seu povo e a sua cultura. Ele perdeu tudo. E você pensa:
Como é que Deus possa estar com ele nesses acontecimentos ruins, pastora? Nessas horas de muitas lutas da tua vida, não duvide nem um tiquinho que o Senhor te abandonou. Não duvide, nem por um minuto. Deus está conosco, Deus está com você e Deus se faz presente. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Agora, não comece a dar brechas na dúvida, na murmuração, porque a tormenta vai ser maior. O inimigo torce para que você murmure, para que você fique mal-humorado. Não duvide da presença e do poder de Deus na sua vida. Somos privilegiados. Ainda, como você vai entender sobre a presença de Deus? Eu ainda tenho dúvidas. Nem sempre você vai entender no momento que estamos vivendo tribulações. Parece que Deus se afastou, que Ele está em silêncio, não está te respondendo, que Ele não está com você. Como José, eu tinha tudo, agora eu sou escravo. Veja como Deus trabalhou na vida de José. Você me pergunta, pastora, ainda de novo, quando é que eu percebo a presença de Deus? Nem sempre. É no momento que estamos vivendo. Mas a resposta está aí. Na linha de propósito. Na linha de propósito. Mas como? Ainda não entendi. Entenda, por favor, esta tese sobre esta linha de propósito. A linha de propósito é quando eu leio uma história, não de um momento. Você pode ler a sua vida no dia de ontem, quando você era adolescente, o que aconteceu ontem à tarde, o que aconteceu à noite. Você foi para um lado, você foi para o outro, você saiu com o carro, você foi na padaria, você pegou o ônibus, e você não sentiu a presença de Deus. E você para e diz assim, eu não percebi a presença de Deus. Mas Ele está com você. Ele esteve com você o tempo inteiro. O convite que estou fazendo é para que você olhe para a linha de propósito. Não é o momento. Saia da visão micro e vá para a visão máxima. Quando você for para a visão ampla, você vê a sua história de vida. Amém? Quando você ler os meses, os anos que passaram, lembrar de onde você veio e tudo o que aconteceu e que você é hoje, como você está vivendo hoje, você vai dizer, aí Deus vai responder o que você vai dizer. Salmo 126, do versículo 1 a 6. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Aleluia! Glória a Deus, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Quebec. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia! Lembra de você de criança, adolescente, onde você está hoje?
você sozinho, você conseguiria chegar? Não, não. Grandes coisas fez o Senhor por mim, digam, grandes coisas fez o Senhor por mim. Eu estou vendo a linha de propósito. Eu tenho que compreender a linha de propósito. Eu não posso ficar com uma visão restrita, circunstancial. Se você ficar com uma visão restrita, circunstancial, você está com problema de doença, problema financeiro, amado, você vai piorar tudo. Não é dessa forma. Lá na frente, quando José olhou toda a sua caminhada, todo o percurso, ele entendeu ainda mais que o Senhor esteve com ele no vale da sombra da morte. Por isso que ele falou isso para os irmãos. E é isso que você possa entender sobre a presença de Deus dentro dos seus desígnios, dos seus planos. O apóstolo Paulo, ele nos diz em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Quem ama Jesus? Eu amo, eu adoro. Que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo, olha aí o propósito de Deus. Ao lidar com adversidades, dúvidas, medo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É uma afirmação de fé, é crer. E Deus está trabalhando em meio às nossas dificuldades, Senhor, eu creio, e desafios da minha vida e da sua vida, eu creio. A linha de propósito nos mostra a toda uma vida de uma história. Portanto, relembrem comigo, amados, não conseguiríamos chegar desde criança, desde a adolescência. Um exemplo vivo que todos conhecem, está ali a nossa ovelha Marcos Kleber, meu filho pequeno, eu ficava preocupado, barata de igreja, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e pequeno no meu ventre, e um senhor que foi um anjo que ele sumiu, eu não vi, esse aí vai ser profeta das nações, meus filhos são maravilhosos, temente a Deus, mas o chamado foi dele, faz tudo com lisura. Eu fico preocupada desde garoto. Alex, você vai ficar noivo? Ele vai para a igreja, deixa um pedacinho de bolo para ele. Hoje é feriado prolongado antes. Não, eu tenho que chegar lá. Amados, Deus sabe como chegou, e nós mesmo, o Senhor vê o coração. Amados, como foi meu filho, como poderia ser outro, se eu soubesse dessa caminhada, onde teríamos condição de ter a nossa igreja própria, meu Deus? O Senhor lhe prometeu há 20 anos, se passar 1 ano, 2 anos, 3, o máximo, nós não desistimos, passamos tribulação, amado, quem sabe desde o início vendemos um carro, pagar aluguel, amado, a gente passa. Mas o Senhor disse, eu vou fazer. Foi uma senhora, e ninguém esperava, 20 anos, a gente, Senhor, os desígnios, os planos e os propósitos de Deus, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir, diga amém, amados. É uma afirmação de fé. A linha de propósito nos mostra toda uma vida. Esta foi a vontade de Deus, é a vontade de Deus, e vamos voar como águia, para a honra e para a glória do nosso Deus. Todos nós, Deus esteve com José em todos os seus traumas. Vocês acham que nós não temos angústias, tristeza? Às vezes eu fico triste, ficamos tristes, certas situações. Eu fico às vezes pensando, Senhor, mas como pode? Mas o Senhor, Ele está ali sustentando.
Senhor esteve com José. Não é diferente com você, em todas as suas lutas e adversidades. Vamos todos ler esta frase. A presença e o agir de Deus, eu falo, vocês repetem. A presença e o agir de Deus conduziram todas as coisas na vida de José. Não será diferente comigo. Só fala se você estiver acreditando. Deus está presente em tudo na minha vida. Estamos declarando, Ele vive em mim, conhece a minha vida, os meus pensamentos, e nunca estarei sozinho. Aleluia. A presença de Deus se faz no momento de dualidade, no momento difícil. Quando somos abençoados com alguma vitória, glorificamos a Deus e diz: Deus se fez presente, glórias a Deus. Aí tem uma adversidade, você dá glórias a Deus. Mas a presença de Deus também, quando sofremos dualidades, quando sofremos intempéries, é difícil, somos humanos. Também quando temos que glorificá-lo, que Ele está neste episódio, na doença, na tristeza, na alegria, Ele jamais nos deixará sozinhos. E a Bíblia diz antagonicamente que Deus estava com José, o qual um homem em declínio, que perdeu sua terra, escravizado, e Deus estava com José, e estava mesmo. Portanto, esta mensagem tem que ser levada por cada um de nós, internautas, apesar das circunstâncias, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos problemas familiares, ou apesar de qualquer coisa, Deus está conosco. E é esta presença que nos garantirá vivermos em submissão, obediência, coração puro, olhar o irmão, não com maldade, não com pensamentos negativos, olhar com um coração puro, porque Deus, Ele sabe até dos teus pensamentos. Deus é fiel, Ele é soberano, Deus, Ele é Deus conosco. Em todos os momentos temos que ter também gratidão. Nós vamos ser como sempre fomos, guiados, sustentados e dirigidos por esta mão de poder, com a presença dEle, não importa onde estivermos. Amém? Irmãos, esta é a vida. A leitura da vida dentro da linha de propósito. Este recado é para que você saia da análise circunstancial, momentânea, e leia a linha de propósito. Vocês entenderam? Como vocês acham? Não somos Superman, Superwoman, somos supermulher, super-homem, não. Sofremos, choramos, como nós suportamos. E ninguém sabe. Às vezes chegamos aqui, Deus dá uma palavra, mas lá o coração está triste. Está sorrindo, mas nós temos Jesus, que nos sustenta. Às vezes Deus não sabe, vocês não sabem das situações, mas Deus sabe. Essa é a vida. Esse recado é para que você saia da análise circunstancial momentânea. Deus está falando já pela segunda vez. E veja, faz uma reflexão.
desde a sua adolescência, desde o seu nascimento. Em 10 minutos terminamos. Deus faz as coisas num processo, num propósito com a sua vida, desde o dia que você nasceu, desde o dia em que nós nascemos. A boa mão do Senhor é que vai qualificar e diferenciar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você percebe, você sente. Deus não perde a mão, Ele não se engana. Ele sabe exatamente o que eu preciso, que o pastor antes precisa, com que cada irmão aqui está precisando. Amém? Não importa o tamanho da crise, não. Não importa o tamanho do problema, não. Eu concluo e termino esta homilia com o autor de Hebreus 11, versículo 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Onde José já falava do êxodo. Amado, José não sabia que o povo hebreu foi escravizado no Egito. E sem saber, mas tomado pelo poder do Espírito Santo, ele falava do êxito. Um dia sairemos daqui, ele falou, pois o nosso lugar prometido ao nosso pai Abraão, aleluia, não é o Egito. Vamos para Canaã. Aleluia. Visão alargada ao ponto de dizer: levei meus ossos, levem meus ossos daqui. E quando o povo sai do Egito, leva os restos mortais de José. Deus seja louvado, não ficou nem um pedaço de unha. Ele até se preocupou quando ele, na morte. Saibam, nós vamos cumprir todo o propósito de Deus. Eu creio. Glorifiquem a presença dEle na sua vida. Desde quando você era menino, desde quando você era menina, adolescentes, jovens, reconheça a presença de Deus na sua vida em tudo. Deus foi bom. Amém? Deus é bom. Até nos momentos difíceis. Não olhe as circunstâncias, e sim a linha de propósito. Não importa o que aconteceu, o que acontece, a presença de Deus é conosco. Finalizando, vamos fazer uma declaração. Fechem seus olhos e repitam com a pastora. Eu também estou fazendo essa declaração. Eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. Repitam. Eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. Desde a minha infância, eu pude ver os cuidados do Senhor. Antes até de eu me converter. E agora convertido, posso, com olhos iluminados, ser grato. Sei que temos dificuldades de ver, de enxergar, mas na linha do tempo e propósito, Senhor, creio que o Senhor nunca me desamparou, nem me desamparará, pois em Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito.
O Senhor nunca perdeu o controle da minha vida. Pai, obrigada por tudo. Gratidão no meu coração pelo teu cuidado e propósitos. E sabemos, crendo que o Senhor, por cada irmão aqui, cada irmão da internet, nossas famílias, amigos, o Senhor tem propósitos para nos conduzir a pastos verdejantes, a caminho da vitória, e reconhecermos e entendermos que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Te louvamos, bendizemos o teu nome, glorificado seja o nome do Senhor. Glorifiquem a Deus, aleluia, amém e amém. Pastor, aleluia! Dê um glória a Deus, é para o seu Deus. Aleluias! Aleluia! Nada saiu errado, mas por desobediência, o Senhor permitiu. Você viu, não devo ser desobediente. Então o Senhor está dizendo: olha, na linha de propósito, o amor que eu tenho por você, desde antes você nascer. Sou o teu Deus, sou o teu Pai, sou o Deus soberano, sou o Deus que eu tenho planos.